Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar de cinema, mais especificamente do novo Exterminador do Futuro, intitulado Destino Sombrio. Esse é o sexto filme da franquia, tá? E pra gente poder falar um pouquinho dele aqui, eu vou precisar de spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme, dá uma paradinha aqui no vídeo, vai lá, assiste o filme e volta aqui, né, pra assistir a gente, né? Esse filme ele tem uma característica interessante. Por quê? Porque ele marca a volta do James Cameron à franquia, né? A gente já está no sexto filme. O James Cameron, ele assina mais, né, os dois primeiros filmes, né, no caso, e agora ele está escrevendo o roteiro e está produzindo, não está dirigindo, quem está dirigindo é um Tim Miller, o mesmo diretor de Deadpool, tá? Mas ele meio que esquece o terceiro, o quarto e o quinto filmes, né, e ele retoma as coisas a partir do segundo filme, né? E é interessante a gente ver também a volta da Linda Hamilton, né? E o Arnold Schwarzenegger ali também, né? Fazendo uma tabelinha ali, o que dá muita legitimidade, né? Você vê o Cameron, você vê a Hamilton e você vê o Schwarzenegger trabalhando juntos novamente, né? Dá muita legitimidade para esse filme aí. Então é um filme que acaba se tornando interessante. Ele não fica com aquele gosto, né? De filme caça-níqueis, né? Mas como é que é o plot desse filme? A gente tem inicialmente a Linda Hamilton, né? Lembrando do passado dela, né? Mostrando lá aquela coisa do segundo filme, né? De que ela estava falando, né? Que o futuro já estava, as pessoas já estavam condenadas, coisa e tal, né? E o filme relembra que ela consegue alterar o futuro, que ela consegue, né? Vamos dizer assim, acabar com aquele futuro onde a Skynet ela provocava aquela guerra entre os homens, né, e as máquinas, né? Só que o que acabou acontecendo? Um T-800, né, ainda consegue voltar e consegue matar, né, o filho dela, o John, né, o mesmo garoto que a gente viu lá no segundo filme, né? A gente vê que ali teve uma CGI que rejuvenesceu a Hamilton, né, que mata o John, coisa e tal, né? E a gente vê o Schwarzenegger novinho também ali como T-800, né? Então você vê que a CGI ele trabalhou bem, né? Agora, o interessante é o seguinte, para o filme ter continuidade, apareceu uma outra realidade alternativa onde existe, né, um grupo chamado Legião que, né, acaba aprimorando as máquinas e a guerra das máquinas volta do mesmo jeito. E agora volta um robô, né, volta um androide, volta um exterminador que é uma mistura de, ao invés dele ser de metal, né, metal líquido, né, ele é meio que uma gosma preta, lembra até um pouco o Venom, né, misturado com aquele esqueleto, né, de metal, né, que a gente vê que tem os olhos vermelhos, né, um esqueleto negro agora, coisa e tal, de forma que esse robô ele é indestrutível e ele inclusive pode se multiplicar em dois, né, porque a gosma pode virar um robô, enquanto que o esqueleto também é um segundo robô no caso, né? E aí o que acontece? Ele vai atrás de uma mexicana chamada Dani Ramos, que vai ser a líder da futura resistência, né? E os humanos mandam no futuro uma humana melhorada ciberneticamente chamada Grace, tá? E aí o que vai acontecer? A Grace tá protegendo a Dani Ramos desse robô, né? E de repente, do nada, aparece a Sarah Connor explodindo tudo, né? No caso. E aí a grande pergunta é a seguinte: como é que a Sarah Connor sabe, né, dessa vinda desse robô, né? E vai lá tentar proteger a Dani Ramos e a Grace, né, no caso. O que vai acontecer? Ela recebe sinais de GPS sempre com um código para o John, né, dizendo onde vai aparecer o exterminador, né, em que dia, que hora, que local. E aí o que acontece? Ela vai lá, mata, né, destrói esse robô, né, toda vez que ele aparece, né. A Grace ela vai descobrir, né, com os truques dela do futuro lá, que o sinal de GPS vem de um determinado lugar e quem está mandando esse sinal de GPS é justamente o T-800, né, que era o Schwarzenegger lá, que matou, né, o filho da Sarah Connor, que é o John, no caso, né. Então o que vai acontecer? O T-800 ele vai acabar se juntando a essa trupe aí, muito a desgosto da Sarah Connor, né, que estava revoltadíssima, né, com razões, né, porque ele matou
o filho dela, né? E o que vai acontecer? O T-800, por que ele vai se juntar? Porque o T-800 ele fica sem um futuro, né? Porque a Skynet foi destruída, no futuro da Skynet, a linha temporal onde tem a Skynet acabou desaparecendo, né? E ele ficou vivendo, né, naquele tempo presente ali, né? E aí ele acaba constituindo família, ele acaba vendo o significado do que é ter um filho, né? A esposa, a mulher com quem ele acaba juntando os trapinhos lá já tinha um filho, coisa e tal. E aí ele percebe como, né, foi dolorosa a perda da Sarah Connor, né? Então ele ajuda a Dani Ramos, ajuda a Grace, ajuda a Sarah Connor a justamente se proteger contra o robô ali no caso, né? Então é um filme interessante porque o Arnold Schwarzenegger, inclusive, ele aparece como uma espécie de alívio cômico, né? Isso é uma coisa engraçada de se perceber, né? Inclusive ele tem vamos dizer assim, uma espécie de quartinho onde ele guarda um monte de armas, né? E ele falava que o futuro tinha chances de ser distópico, não sei o que, coisa e tal. E além do mais, né, a casa dele ficava no Texas, né? Então Texas é o lugar para você ter muita arma mesmo. Então ele jogava umas piadas dessa ali que acabavam, vamos dizer assim, fazendo ele ser surpreendentemente um alívio cômico, né? É muito legal você ver também a volta da Linda Hamilton, né? Ela estava muito boa como a Sarah Connor, ela estava uma verdadeira badass, né? Bem experiente, né? A atriz também que interpreta a Grace também foi muito bem, a Dani Ramos também foi muito bem, né? E vale a pena você ver esse filme. Esse filme não é um Exterminador do Futuro caça-níqueis, né? Como a gente tem visto nos últimos, né? Que as coisas aparecem meio sem propósito, que a gente vê umas histórias lá meio soltas, né? Que você vê umas participações do Schwarzenegger ali esporádicas quando ele aparecia, né? Agora a gente sente que tem um pouco mais de conteúdo, que tem um pouco mais de ligação com os dois primeiros filmes, né? Que é você sente a mão do James Cameron ali, né? E você sente que esse filme ele tem uma certa legitimidade, entendeu? Em termos de franquia, né? Então é uma dica interessante, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha lá no cinema, tá? E essa é a minha dica de hoje. Então eu vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, né? Sempre sugerindo para vocês visitarem meu site batataespacial.com.br e também se inscrever, né, no canal do Diário do Capitão, tocar o sininho lá para as notificações, curtir, compartilhar, comentar, tá? Que sempre essas coisas ajudam muito a gente e sempre são ajudas muito bem-vindas da parte de vocês, tá certo? Então é isso aí, gente. Um abração, fui e até a próxima. Fala, gente amiga, e não deixem de curtir, compartilhar, comentar, sempre no Diário do Capitão. Se inscrevam também no canal no YouTube, apertem lá o sininho para receber as notificações e fiquem à vontade para interagir com a gente. Abração!